E nessa noite eu gostaria de pensar com você a respeito do cristão e as provações, ou a fé versus a provação ou a adversidade. Eu gostaria de pensar com você dentro da palavra de Deus, coisas que nós precisamos ter um entendimento claro, para que possamos caminhar sempre com a alegria da salvação, entendendo que o Senhor, Ele nunca perde o controle de nada, e que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz para mim e para você, em 1 Pedro, capítulo de número 1, e verso de número 7 em diante, diz assim, para que uma vez, confirmando o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Pai, esta é a tua palavra, que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Meus irmãos, todos nós sabemos que nós cristãos enfrentamos constantemente provação, e é interessante que a Bíblia, ou o apóstolo Pedro, ele traz uma palavra, um direcionamento, ele tenta trazer um entendimento claro, a fim de que todos nós possamos caminhar de uma forma saudável com Cristo, entendendo que nós não estamos isentos das dificuldades, das mazelas, das perseguições, das percas, das lágrimas, dos problemas cotidianos, diariamente. E Pedro tenta trazer uma palavra de direcionamento, uma palavra de entendimento ao meu e ao seu coração, dizendo no verso de número 7, da seguinte forma: para que, uma vez confirmando o valor da vossa fé. Ele está dizendo que a provação, ela tem um propósito, ela tem um objetivo de mostrar se de fato você serve a Cristo pelo que Ele faz, pelo que Ele pode fazer, ou pelo que Ele tem feito, ou se você serve a Ele por amor. É interessante que quando você passa a analisar, a olhar com os olhos espirituais, com a mente aberta, você consegue entender que algumas razões pela qual nós enfrentamos os problemas, as adversidades, há algumas razões pelas quais nós somos provados diariamente, e uma das razões pela qual nós somos provados é para que nós venhamos crescer espiritualmente. A fé, ela é provada a fim de que eu e você, meu irmão, possamos crescer em Cristo Jesus. Mas é interessante que existem pessoas que ainda assim preferem acreditar que a aprovação é um castigo de Deus.
É como se fosse uma punição de Deus, é como se Deus houvesse esquecido dele, como se Deus houvesse o abandonado, é como se Deus não estivesse olhando para ele, porque afinal, algumas pessoas ainda acreditam que se Deus de fato é um Deus de amor, e que se de fato ele é um Deus de amor e olha para as nossas vidas, por qual razão ele permite que eu e você venhamos então passar por provações? Existem pessoas que fazem esse questionamento, mas nós que caminhamos sobre a palavra entendemos, porque o próprio Cristo Jesus, ele disse aos seus discípulos, à igreja, lá no Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 33, olha, uma coisa eu vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. Ele está dizendo, olha, eu vou abrir os olhos de vocês, para que vocês possam ter um entendimento claro. Eu vou trazer uma palavra ao coração de vocês, para que vocês possam entender que no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês serão perseguidos, no mundo você vai passar por dificuldade, vai enfrentar percas. No mundo você vai chorar, vai pensar em desistir. No mundo você vai ser perseguido muito mais por você ser cristão. Você vai ser caluniado, você vai enfrentar situações das quais, quando você olha para o ímpio, você começa a dizer, poxa vida, mas eu sirvo a Deus, o dono do ouro e da prata, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, mas eu estou passando por isso, por qual razão? Para poder você crescer. A provação nunca será um castigo de Deus, mas é um tempo que Ele permite para que possamos crescer espiritualmente, para que a nossa fé possa ser edificada na rocha, porque os dias maus virão. A Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos irão esfriar. Se hoje as coisas estão difíceis, imagina daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, se nós não edificarmos a nossa fé, se nós não edificarmos a nossa vida sobre a palavra de Deus, o que vai ser da nossa geração? O que vai ser da geração dos nossos filhos? Como eles servirão a Deus? Qual será o conceito de Deus ao coração dos nossos filhos? Nós iremos distorcer o princípio do Evangelho, querendo mostrar para eles que o Evangelho é como se fosse um Evangelho de mar de rosas, que o Deus que nós servimos é um Deus que prospera a pessoa financeiramente, é um Deus que tem por objetivo fazer com que a pessoa adquira bens imateriais, mas a vida espiritual está longe, está em decadência. Não é esse o propósito. Quando nós olhamos para a palavra, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no capítulo de número 7, versículo de número 2, nós vamos ver algo interessante, dizendo o seguinte: qual é o fundamento, qual é o propósito, o objetivo da aprovação? Nós vamos ler e nós vamos entender a seguinte palavra, dizendo o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e verso de número 2: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Estevão estava pregando, estava ministrando a palavra de Deus, e ele continua dizendo: respondeu, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E todos nós sabemos que quando Deus aparece para Abraão, o que ele faz? Ele faz um chamado. Ele fala assim: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da sua zona de conforto, porque eu quero fazer de você pai de multidões. E naquele momento Deus estava provando a fé de Abraão. Naquele momento Deus queria trabalhar na fé de Abraão para que ele pudesse crescer espiritualmente, para que ele pudesse se tornar um herói da fé, para que ele pudesse se tornar um patriarca, para que ele pudesse ser um exemplo para mim e para você. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus,
Nós conseguimos compreender de forma clara e objetiva que a fé, ela é provada com um único propósito, de poder permitir que venhamos crescer, porque talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo: poxa pastor, durante ao longo desses quase 2 anos ou mais de 2 anos que nós estamos vivenciando de pandemia, eu tenho enfrentado tanta dificuldade, eu tenho passado por tanto problema, eu tenho vivido tantos momentos difíceis, que eu chego a pensar, se Deus me esqueceu, se Deus me abandonou. Eu ouço a pregação do Senhor, eu ouço a pregação do pastor Rodinei, eu ouço a pregação dos demais pastores, eu ouço o pastor Márcio, mas até hoje eu não compreendi a razão pela qual eu estou passando por tudo que eu estou passando. Mas o Senhor nessa noite te trouxe aqui para você entender que o objetivo de tudo que você está passando é para você crescer espiritualmente, para que você possa ter experiência, para que você possa ensinar pessoas que estão à sua volta, para que você possa levar essas pessoas à sua volta a um nível maior de intimidade com Deus, sabendo que Ele não falha, que Ele não abandona, que Ele não perdeu o controle de nada. Então nós precisamos entender nessa noite. Pedro está dizendo: olha, o que Pedro está falando para mim e para você? Volta lá, meu irmão, por favor, em 1 Pedro, capítulo de número 1 e verso de número 7, olha o que Pedro está falando. Olha, ele está dizendo: para que uma vez confirmando o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo que apurado pelo fogo. Ele está dizendo: o ouro, se ele tem um valor, mas quando ele vai no fogo, ele não consegue manter o seu valor. Se esse ouro, por mais que ele vá lá no fogo, ele é apurado, e quando ele sai, ele tem um valor inestimável, quanto mais você, quando passa pela provação e fica firme com Cristo, ele vai olhar lá de cima e dizer: esse é meu filho amado, eu posso olhar para ele e dizer: vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação do século, porque ele não retrocedeu, ele não agiu como a mulher de Ló, ele não olhou para trás, ele não abaixou a cabeça, mas ele seguiu adiante, porque ele sabia que eu era o Deus da vida dele, porque ele tinha no coração, mesmo se passasse pelo fogo, o fogo não queimaria, mesmo se enfrentasse as ondas do mar, elas não o afogariam. Por quê? Porque eu estava no controle. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque Deus, Ele não desiste dos seus, Ele não desiste de você. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite para entender: olha, tudo que nós enfrentamos em vida, provação, mazela, dificuldades, labutas, problemas, perseguições, crises econômicas, desemprego, percas, as lágrimas que são derramadas, Ele está dizendo: ei, nada é em vão, nada é em vão, tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo, e o objetivo é fazer você crescer, é levar você num nível maior do que você está hoje. Então você precisa entender, porque outra razão que eu vejo pela qual nós somos provados, é porque quando nós somos provados, nós estamos sendo fortalecidos. Nós estamos sendo fortalecidos. Romanos capítulo de número 4 e verso de número 19, a Bíblia vai dizer para mim e para você, olha aí para você ver, por favor, se você puder acompanhar, é ótimo para que você possa ser edificado. Nós precisamos ter essa compreensão. Romanos capítulo de número 4 e verso de número 19 vai dizer assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando nós somos provados, quando a nossa fé é provada, nós temos uma oportunidade de nos fortalecermos no Senhor, porque a Bíblia diz que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes.
A Bíblia vai dizer para mim e para você, lá no livro de Provérbios, se não me falha a memória, que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, é porque a nossa fé é fraca, é porque a nossa força é fraca. Então nós precisamos entender que quando nós passamos por provação, nós estamos tendo um tempo de oportunidade de nos fortalecermos no Senhor, de colocar a nossa boca no pó, de orarmos, de buscarmos, de jejuarmos, de poder ter intimidade com o Senhor, porque afinal a Bíblia diz para mim e para você que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós estamos passando por momentos delicados, a tendência é de nós buscarmos mais, a tendência é de nós clamarmos mais, a tendência é do nosso coração estar mais aquebrantado, e quando nós estamos com o coração mais aquebrantado, o Senhor Ele entra, Ele fortalece, o Senhor alimenta, o Senhor mata a sede, porque Ele é Deus fiel. A Bíblia diz para mim e para você que Sara, já numa idade avançada, se fortaleceu dando glória a Deus, mesmo sendo provada. Imagina as emoções de Sara. Se comigo e com você não é diferente, se comigo e com você as coisas são assim, com Sara também não era diferente, querido. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, o inimigo vem na minha, na sua mente, no meu e no seu coração, dizendo: meu irmão, se Deus fosse de verdade, você não estaria passando por isso. Você não estaria passando por isso, porque se Deus fosse um Deus que tudo faz, tudo pode, o Jeová Rafá, por que você pegou Covid então? Ele não guarda? Salmo 91 não diz que a sombra do Onipotente descansará, que praga nenhuma chegará à tua tenda? Não é assim que acontece comigo e com você? O inimigo ele não sopra no meu, no seu ouvido? Quando você está desempregado, ele não fala para mim, para você, no nosso ouvido, na nossa mente: olha, se esse Deus fosse de verdade, por que você está desempregado? Ele não é um Deus que abre portas? A porta que Ele abre ninguém pode fechar. Por que a porta de emprego fechou para você? Por que você não tem o dinheiro para poder pagar a conta de água ou de luz da sua casa hoje? Não é assim que Ele faz? É ou não é assim, irmãos? Claro que é, ué. Olha, se esse Deus fosse de verdade, se o que o pastor prega, por que o teu filho está nas drogas? Por que o teu esposo está no álcool? Por que o teu casamento está assim? Provavelmente ele falava para Sara: olha, vocês abriram mão de tudo, abriram mão da família. Deus falou que ia fazer de vocês pais de multidões. Até hoje, já se passaram 25 anos, até hoje você não teve um filho, Sara. Desiste, abandona, volta, retrocede, Sara. Mas a Bíblia diz que ela se fortaleceu dando glória a Deus, mesmo sendo provada, mesmo sendo confrontada, ela se fortaleceu dando glória a Deus. Ei, meu irmão, nós não podemos ser diferente, nós não podemos retroceder, não podemos abaixar a cabeça, não podemos olhar para trás. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos um povo valente, nós somos um povo forte. Há um Deus comigo e com você. A Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ei, nada pode te parar. Se você tiver esse entendimento nessa noite, meu irmão, mesmo no deserto, mesmo na prova, mesmo na dificuldade, na escassez, mesmo na crise, você consegue dar glória a Deus, porque você sabe que enquanto você dá glória a Deus, Ele derrama a unção do alto, Ele derrama o refrigério do alto, Ele derrama o bálsamo do alto, porque Ele é Deus. Ele é Deus, meu irmão. Não desiste não, querido, vai para cima, porque se Deus está contigo, meu irmão, nada pode te parar. A enfermidade, a crise, o problema, você tem um tempo de oportunidade para crescer na fé, para se fortalecer, para poder dar glória a Deus. Outra razão que eu vejo que a nossa fé ela é provada, é para que nós possamos afugentar o diabo, para que nós possamos pisar na cara dele e dizer: para cima de mim não, Satanás. Arruaça dentro da minha casa não, Satanás.
Se você quiser jogar o meu passado na minha cara, eu vou jogar o teu futuro na sua, porque o meu futuro é na vida eterna, é na glória com Deus. Agora o seu é condenado no inferno. O seu futuro já está garantido. Não vem com essa historinha de lero-lero para cima de mim, não. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Olha só o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Vai dizer para mim e para você: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A ideia aqui, não sei se você consegue entender, mas você percebe que Tiago está dizendo: olha, você precisa se sujeitar a Deus, mas resistir também ao diabo, porque o diabo ele vem, ele está constantemente atacando o cristão, ele é o inimigo número 1, mas a ideia aqui de resistir é colocar-se contra o diabo, é não aceitar a afronta do diabo, é não se render à afronta do inimigo, é não se render ao que ele tenta fazer conosco, é levantar a cabeça e dizer: para cima de mim não, Satanás, o teu futuro é ser condenado, mas o meu futuro o Senhor disse que ele enxugará dos meus olhos toda lágrima, então eu vou permanecer, eu não vou olhar para trás, porque eu sei que o dia que eu chegar lá, ele enxugar as lágrimas dos meus olhos, eu vou poder olhar e dizer: valeu a pena cada lágrima, cada luta, valeu a pena cada esforço, eu não desisti, porque hoje eu recebo a coroa da vida. A não ser que você esteja servindo em troca de bens materiais, a não ser que você esteja servindo e esperando somente nessa vida. Se o teu coração estiver com o propósito de receber só nessa vida, você está no lugar errado. Mas agora, se o teu coração estiver na eternidade, você consegue compreender que o momento de provação é a oportunidade que você tem de poder afugentar o diabo, de pisar na cara dele, e poder mostrar para ele que você serve a Deus não pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. Então você tem a oportunidade nessa noite de poder entender que a razão pela qual você é provado, a sua fé é provada, não é somente para você só crescer na fé, não é somente para você se fortalecer espiritualmente e pessoalmente, individualmente, não é somente para você pisar na cara do inimigo, mas é também para você mostrar, não somente no mundo espiritual, quanto no mundo físico, que você, sendo provado, você está agradando a Deus. Quando eu sou provado e permaneço na provação, quando a minha fé é provada e eu permaneço servindo a Deus, eu estou dizendo: Senhor, tudo o que eu quero é agradar ao Senhor, porque melhor é obedecer do que sacrificar, porque eu sei que o Senhor não é Deus de barganha. Então, mesmo na provação, eu vou continuar honrando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar amando, mesmo se tudo estiver difícil, mesmo se o céu estiver de bronze, mesmo se o céu estiver desabando sobre a minha vida, eu vou permanecer, porque o Senhor é fiel. A Bíblia vai dizer para mim e para você, Hebreus capítulo de número 11 e verso de número 6, a Bíblia vai dizer algo precioso para mim e para você. Abre aí para você ver. Diz assim: olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu nunca vou conseguir agradar a Deus se eu não conseguir suportar as provações que vêm sobre mim. Eu nunca vou conseguir agradar a Deus se eu não permanecer no caminho. Eu nunca vou conseguir agradar a Deus se eu não fizer aquilo que a palavra está me ensinando. E a palavra me ensina que mesmo que se eu for jogado na cova dos leões, eu preciso continuar sendo fiel. Mesmo se eu for jogado na fornalha de fogo, eu preciso continuar adorando. Mesmo se eu for contestado, ou como que usa a palavra, fugiu da minha mente, mesmo se eu estiver sendo acusado de coisas que eu não fiz, eu vou continuar sendo fiel, porque eu sei que eu tenho um Deus que é juiz dos juízes e advogado dos advogados. Ele não
perde batalha, Ele é Senhor dos exércitos. A Bíblia vai dizer para mim e para você também, Romanos capítulo de número 1, verso de número 17, olha para você ver o que diz aí a palavra de Deus. Romanos capítulo 1 e verso de número 17 vai dizer: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor, está difícil, mas eu vou continuar. Senhor, está doendo, mas eu vou continuar. Senhor, eu não vejo saída, mas eu vou continuar. A Bíblia diz que é nessa hora que a justiça de Deus se manifesta, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Ele e não cumpriria? Senhor, dói, mas eu vou continuar, porque o justo, ele vive pela fé. Eu sei que o meu Redentor vive, não sei se amanhã, não sei se é daqui uma semana, não sei se é daqui um mês, mas eu sei que Ele há de se levantar por mim. E quando Ele se levantar, eu cantarei o hino da vitória. Eu irei transformar das minhas lágrimas um brilho de um sorriso, porque as bênçãos de Deus nos enriquecem e não causam dor. Então você precisa entender isso. E para poder finalizar, para poder participarmos da Santa Ceia, fica de pé no seu lugar, em 1 João capítulo de número 5 e verso de número 4, vai dizer para mim e para você: porque todo que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui nessa noite? Olha o que João está dizendo: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso eu estou aqui para dizer para você: não desista, não desanime, não retroceda. Pastor, mas está difícil. Mas continue, porque aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Eu quero que você feche os teus olhos, meu irmão. Não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero dizer para você: você tem a oportunidade de poder abrir o teu coração para Jesus nessa noite. Você tem a oportunidade de poder contar para Ele tudo o que você está enfrentando, tudo o que você está passando. Você tem a oportunidade nessa noite de poder entrar na sala do trono e dizer: Pai, eu confesso que a minha fé estava esmurecendo, porque é tanta luta, é tanta perseguição, é tanto problema, é tanta dificuldade, é tantas coisas que eu tenho vivido, que eu confesso que a minha fé estava se desfalecendo, eu estava me esmurecendo. Mas hoje, Senhor, eu entendi que é necessário passar pela prova, é necessário passar pelas perseguições, é necessário enfrentar, porque convém que por muitas tribulações nos importa entrarmos no reino de Deus. Oh, aleluias. Rasga o teu coração nessa noite, faça dessa canção a tua oração, querido.